Imigrante, o que responder em uma entrevista no exterior quando te perguntam o seguinte: Why should we hire you? Por que a gente deveria te contratar? Essa pergunta é super desafiadora, né? E normalmente a pessoa na hora, ela só pensa em responder assim: porque eu sou esforçada e eu quero trabalhar nessa empresa. Ouso dizer que a maioria das pessoas provavelmente nem vão conseguir responder essa pergunta, tá? A pessoa trava. Normalmente a pessoa fica travada, porque nem mesmo a pessoa entende o motivo qual ela deveria ser contratada. Muitas vezes a gente, quanto imigrante, a gente tem síndrome de vira-lata. A gente está achando que nós não somos o suficiente, que não vai valer a pena contratar a gente. Nós estamos acreditando nisso. E se a gente acredita nisso, a gente transparece isso também. Se nem você acredita em você para conseguir esse got the job, por que uma empresa acreditaria, né? Então eu acredito que muitas vezes as pessoas não vão nem conseguir responder, sabe? Como conseguir o got the job assim? Uma resposta nível got the job, tá? Para você realmente conseguir o got the job, é quando a pessoa, primeiro de tudo, se prepara antes para responder essa pergunta. E ela se prepara em específico em relação àquela vaga que ela está aplicando. E ela vai observar ali quais são as qualificações que são mais relevantes e que ela tem. As que são desejáveis ali para a empresa, para ela conseguir pontuar isso de forma específica, tá? Eu percebo que as pessoas ficam nessa coisa do superficial, de tipo, é porque eu tenho as habilidades necessárias. Eu posso contribuir com a empresa. Isso ainda está muito superficial, você não está trazendo especificidades. Especificidade gera autoridade sobre você. Você precisa trazer as coisas com mais empenho, mais especificidade. Coisas mais específicas, tá? Para que realmente se torne claro isso para você. Então, nesse momento, é ideal que você traga pontos que sejam relevantes no seu repertório profissional, ou seja, no seu histórico profissional, nas suas conquistas. Você precisa trazer algo que esteja alinhado com a necessidade da empresa. O que você precisa entender, tá? Dentro dessa pergunta. Quando eles estão perguntando por que eles querem contratar você, eles querem entender o que te diferencia das outras pessoas. Por que você é a pessoa certa e a outra pessoa que foi entrevistada não é? É isso que eles querem entender. Eles querem entender literalmente, por que eu devo contratar você e não o outro fulano. O que você tem de tão especial? O que você vai trazer para mim, para minha empresa? Eles literalmente querem saber isso. Por quê? Por que você? Por que não outra pessoa? E muitas vezes a gente está respondendo isso sem confiança. Sem entender que nós realmente somos a pessoa certa. Porque em muitos momentos a gente não se enxerga como a pessoa certa. Não se enxerga, a gente se enxerga como imigrante. Eles vão entregar para o nativo aquela vaga. E aí a gente acaba capengando na nossa resposta. Então, nesse momento, com essa pergunta, você precisa intensificar, tá? As suas soft skills, que são as habilidades comportamentais que você tem, porque o conjunto de comportamentos que você tem, eles te destacam e muito, ok? Então, você vai trazer especificidade e skills que sejam relevantes para a empresa, ok? Qualificações que sejam relevantes para a empresa. E você vai pontuar ali conquistas específicas também. Então não é só trazer, eu posso ser de grande benefício para a empresa. Como? Como que seria um grande benefício para a empresa? Me explica isso. Lembra que essa pessoa que está ali do outro lado, ela não te conhece. Ela não tem a mínima ideia de quem você seja na fila do pão que o diabo amassou, meu bem. Você precisa explicar para ela, como se ela fosse uma criança de 5 anos. Porque ela nunca te conheceu. E se você não pontuar as coisas específicas, se deixar muito abrangente, vai continuar no mesmo lugar, ela vai continuar sem te conhecer. Então pontua para o recrutador. Você até pode ter outras pessoas que se candidataram e que são boas também, tá? Aplicando aqui para essa vaga. Mas dentro do conjunto de qualificações que eu tenho, e aí você vai pontuar quais são essas qualificações que você tem e que são relevantes para ele, né? Eu acredito que eu sou a melhor escolha. Eu sou a melhor escolha. E você vai trazer pontos específicos do seu histórico profissional que comprovam que você é a melhor escolha.
Você precisa dar uma razão para essa empresa realmente querer te dar o Got the Job. E lembra, você pode usar do fato de ser do Brasil a seu favor. Cada vez mais as empresas no exterior estão vendo o quanto que uma pessoa que é do Brasil, né, ou que é imigrante, tá? Não necessariamente a pessoa precisa ser do Brasil, que eu sei que tem pessoas aqui que são de Moçambique, que são de Angola, de Portugal mesmo, tá? Eu sei que tem pessoas que são de outros países e que querem também o Got the Job em outro lugar, né? Então, traga o ponto de ser imigrante, porque cada vez mais as empresas e recrutadores no exterior estão vendo valor em contratar pessoas que são imigrantes. E quem é do Brasil, a gente está com uma fama muito grande de ser aquela pessoa super dedicada, que realmente vai ter foco, qualificada o suficiente, que vai saber trabalhar muito bem. Então, usa isso a seu favor. Traga o fato de você ser imigrante como um ponto positivo, que você vai trazer uma visão de mundo diferente. Para de tentar esconder que você é imigrante. Usa isso a seu favor. Imigrante. O que responder quando, em uma entrevista no exterior, o recrutador, a pessoa da RH, te pergunta o seguinte: What did you do while you were outside your field of work? Or while you weren't working? Então, o que você fez nesse tempo sem trabalhar fora da sua área, né? Sem trabalhar ou trabalhando fora da sua área? Porque essa é a realidade. Já vai me respondendo aqui o que você responderia, tá? Para eu saber. Mas, o que a gente precisa saber, né? O que você precisa entender? É que, quanto imigrante, muitas pessoas vão ficar muito tempo fora da área, sabe? Eu tenho muitas mães que seguem aqui a conta e que ficam muito tempo fora da área devido à maternidade. E eu também tenho aqui muitos seguidores e seguidoras que foram para o exterior e precisaram, assim como eu, pegar o primeiro emprego que passou na frente deles, né? Pegou aquele subemprego na faxina, no bar, no restaurante, na loja, porque era o que tinha ali no McDonald's, enfim, não importa onde. Mas você acabou ficando fora da área por um bom tempo, né? Então essa vai ser uma pergunta muito comum de acontecer com você. O mais comum, tá, de resposta, é que a pessoa imigrante, ela nem se prepara para uma pergunta dessa, né? Porque só de pensar que podem te perguntar isso, muitas vezes a gente tem nervosismo. A gente pensa assim, não, tipo, eu vim para estudar, eu vim para trabalhar, a gente não sabe direito o que responder e a gente quer fazer o quê? A gente quer dar uma esquivada nessa resposta, entendeu? A gente quer responder ela bem rapidinho para não ficarem adentrando muito nessas situações, né? Então bate muito desespero nesse momento. Porque muitas vezes a gente não sabe o que responder sem se queimar. A gente pensa, eu vou trazer alguma coisa e eu vou acabar me queimando. Né? E daí vem aquele grande impedimento de conseguir o Got the Job, que é a resposta superficial de novo. É porque eu virei mãe. É porque eu peguei um trabalho em faxina, que era o que eu tinha. É porque eu estava estudando. Isso aqui não está muito estratégico. Essa resposta está muito superficial. O que eu quero dizer quando a resposta está superficial? Ela está fraca. Ela está uma resposta muito assim, muito direta, muito objetiva e de uma forma pouco estratégica. Ela não está realmente respondendo. Ela respondeu de uma forma rápida, mas ela não trouxe o que realmente um recrutador e uma empresa precisam saber. Acaba que a pessoa não está trazendo coisas que sejam relevantes em relação àquela vaga, em relação àquele Got the Job. Então, a primeira coisa que você precisa entender, meu bem, é que você precisa trazer o motivo o qual você ficou fora da área, ou qual você não trabalhou por um período de tempo, de forma confiante. Para de querer menosprezar o que aconteceu na sua vida. Faz parte da sua história, sabe? Não adianta a gente querer negar que aquilo aconteceu. Então, é muito importante que você passe isso de forma confiante, sem pensar que isso vai manchar o seu currículo, porque isso não vai queimar você na hora da entrevista, se você souber responder, tá? Então você precisa trazer ali, bater no peito e trazer. Olha, foi devido à maternidade, foi devido a estudos, foi devido a chegar em um novo país e precisar pegar o primeiro emprego para eu conseguir pagar os meus boletos. Traga isso de forma específica. E logo em seguida você precisa trazer os pontos de desenvolvimento. Tudo aquilo que é relevante para a vaga, esse é o mais importante. Você precisa trazer pontos ali nessa narrativa de pontos de desenvolvimento
que seja relevante para o que a empresa está precisando, ok? Então ali, naquele momento, você vai responder, né, dizendo o que você fez nesse meio tempo para você se manter atualizada dentro da área. Essa é a realidade. É isso que a empresa e o recrutador estão precisando ouvir de você. Tá, você ficou fora da área, o que aconteceu? E o que aconteceu nesse meio tempo? Então explica, você trouxe a razão a qual você estava fora e os pontos de desenvolvimento que são interessantes. Você pode trazer, escutei podcasts, assisti documentários, li livros. Quais foram esses livros, tá? Fiz treinamentos específicos em soft skills, em hard skills, enfim, o que você estava fazendo? Então traga isso de forma clara e que seja relevante para a empresa. Não adianta você trazer qualquer coisa, tá? Então entenda, imigrante, você não vai se queimar por você estar fora da área, por você não estar trabalhando por um período de tempo. Isso acontece com as pessoas, é a vida. A vida não para de acontecer e isso pode acontecer com qualquer pessoa. Você só precisa dar a sua razão e depois mostrar que você não foi a pessoa que ficou ali, sem fazer nada, que você continuou de alguma forma se inteirando, sabe? Isso sim é uma resposta de quem consegue o Got the Job. Quantas alunas, tive uma aluna minha agora, que ela ficou anos fora da área, ela está inclusive em direito, ela ficou anos fora da área, cuidando dos filhos. Ela finalmente conseguiu entender que muitas das coisas que ela estava fazendo no cuidado dos filhos é relevante para a carreira dela e ela nunca tinha pensado assim. Então, quando você também entende o que é relevante para a empresa, você automaticamente consegue demonstrar para a empresa o seu valor dentro desse período. Você consegue mostrar melhor para a empresa que, mesmo estando fora da área, mesmo sem trabalhar naquele período de tempo, você ainda assim desenvolveu pontos que são relevantes para eles. E é isso que eles querem saber, no fundo, com essa resposta. Imigrante, você quer saber o que responder em uma entrevista no exterior? Na seguinte pergunta: Tell me about a mistake you made in the past. Então me conte um erro que você cometeu no seu passado. E esse passado aqui é profissional mesmo. Eles querem entender um erro que você tenha cometido aí no seu histórico profissional. Nessa hora, a gente mais quer fazer o que nessa vida? Esquivar. Porque falar de erro, a gente morre de medo de falar de erro. A gente quer se enfiar num buraco nessa hora, porque a gente tem muito medo de trazer um erro que vai estragar tudo, que vai queimar a gente naquela entrevista, que vai afastar a gente do Got the Job. É impressionante. É impressionante o quanto que a gente tem medo de responder a coisa errada nessa hora, né? E a gente fica sem saber o que responder. Às vezes até a gente traz um erro, mas muitas vezes não é um erro estratégico. A gente fala de forma também muito rápida, muito superficial sobre o erro, porque a gente tem medo de não saber o que trazer de forma certa e a gente acabar se queimando, né? Então, o que é importante aqui de você começar a entender, tá, meu bem? A primeira coisa que você precisa entender, meu bem, é que quando eles estão te perguntando isso em uma entrevista no exterior, o que eles estão querendo saber é como você lida quando você comete um erro. Porque falando sério, vamos falar sério aqui. Qual que é uma das frases mais conhecidas no mundo? No mundo, isso é no mundo todo. Eu acredito que tenha versões dessa frase em tudo quanto é cantinho do mundo. Errar é humano. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Muitas vezes a gente precisa errar para acertar. Muitas vezes a gente precisa errar para acertar. Então, todo mundo erra e nem todo mundo sabe lidar com o próprio erro. E o que a empresa está tentando entender quando ela te faz essa pergunta é como ela lida com esse erro. O que acontece quando ela erra? Porque ela sabe que você vai errar. Todas as empresas sabem que você vai errar em algum momento. E você precisa trazer, sim, um erro, até que seja relevante para a empresa, tá? Que seja uma coisa que esteja congruente ali com o que a empresa precisa. Então, para responder de uma forma que realmente aumente as suas chances de conseguir o Got the Job, você deve trazer um erro que seja relevante na questão de aprendizado, tá?
E, se possível, de uma coisa que está escrita ali naquela vaga. Não precisa ser uma coisa que não esteja. Pode ser uma coisa que você aprendeu e que está ali descrita na vaga. Ou seja, eu tive que errar para aprender e hoje eu aprendi. Eles também querem até entender a sua capacidade de desenvolvimento depois desse erro. Então, na hora que você for responder essa pergunta, é muito importante que você traga o erro que você cometeu, tá? Traz o erro. Fala ele lá ali na cara dura. Como você lidou com esse erro e qual foi a solução que você encontrou? Porque mesmo erros trazem resultados. A gente precisa mostrar para eles quais foram os resultados daquele erro. O que aconteceu ali na sua vida profissional depois que você cometeu esse erro? Como que você melhorou quanto profissional? Você está vendo como é que o jogo muda? Quando você tem domínio do seu histórico profissional? Quando você entende o que responder? Porque quando você entende o que responde, né, o que você pode responder, quando você entende o seu histórico profissional e se posiciona, fica fácil de você, ainda assim, trazer resultados específicos, coisas relevantes para a empresa. Então, mesmo que a solução, tá? E saiba disso aqui, mesmo que a solução tenha sido trazer isso para um gerente, trazer esse problema para um gerente, ainda assim você lidou. Trazer para um gerente também exige coragem dentro dos seus erros. E aí é legal de você trazer o que você aprendeu depois disso. Qual foi o grande resultado para você quanto profissional, tá? Trazer os pontos de melhoria depois disso. Porque trazendo isso, você está mostrando que você sabe lidar com seus erros e que está tudo bem errar. Que se você cometer um erro dentro dessa empresa, você vai conseguir lidar. E isso não vai atrapalhar a empresa. Porque isso também é igualmente importante, entende? Para a empresa. A empresa quer entender se a forma como você lida com seus erros, se isso vai atrapalhar ela. Se você vai acabar danificando a imagem da empresa de alguma forma. Então, eles precisam saber que você sabe lidar. Ao invés de querer sumir quando te fizerem essa pergunta, entenda todo o seu histórico profissional. Entenda tudo o que você tem a trazer. Entenda quais foram os seus resultados. E ao invés de sumir, apareça ainda mais. Se destaque ainda mais. Isso te leva ao Got the Job, tá? É isso que te leva ao Got the Job.